Que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por esse dia de hoje, por esse momento que nós temos aqui presente para fazer mais um do Evangelho, que nós não fizemos essa semana, porque eu estou em tratamento, de saúde, mas graças a Deus hoje já dá para nós conversarmos um pouco. E amanhã também nós temos o Evangelho, amanhã às 20 horas, que eu vou falar sobre os mandamentos da lei de Deus, que vai dar uns dois evangelhos mais ou menos, porque o assunto é muito amplo. E quero agradecer então a todos que estão no nosso caminho, na nossa jornada, aqui na Terra, nesse aprendizado do dia a dia de todos nós, que possamos cada vez mais se interlaçar dentro da lei maior, que é a lei do amor. E pedimos então para quem gostar para compartilhar esse Evangelho da noite e também desejar muita saúde e muita paz a todos. E também estou convidando para terça-feira às 20 horas, nós temos um estudo na nossa casa, da nossa doutrina. Nós temos um endereço aqui na Rua Londrina, 167, aqui no bairro São Cristóvão, Cascavel, Paraná. O telefone é 45 998 54 9939. Qualquer coisa pode ligar para o Leandro. E nós vamos falar hoje do Evangelho do Cristo, que é o Livro dos Espíritos, na pergunta 802. O Livro dos Espíritos é fantástico, porque tem pergunta e resposta. As perguntas muito inteligentes, que foi feito por grandes sábios da Terra, e as perguntas são mais profundas ainda, que vêm dar um conhecimento em todas as áreas do saber na Terra. Ninguém fica sem resposta quem estuda o Livro dos Espíritos. É um livro fantástico, tem 1019 perguntas e respostas. Esse livro nós estamos estudando nas terça-feira à noite. Então, esse tema vai ser sobre o Espiritismo, e a pergunta do Livro dos Espíritos é a seguinte, na 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso por meio de manifestações, se o Espiritismo tem que marcar um novo progresso na Terra, com certeza, o Espiritismo vai ser a religião universal desse terceiro milênio, porque o Espiritismo é o cristianismo, redivivo, fantástico, maravilhoso, indescritível, é o cristianismo. Os Espíritos não vieram trazer uma religião nova para nós, eles vieram da continuidade na doutrina do Cristo. Allan Kardec foi muito feliz, que ele não veio trazer na parte religiosa tradicional, cheio de dogmas, cheio de rituais, cheio de tanta coisa feita pelo homem, pelos pensamentos dos homens. Os Espíritos vieram trazer a pureza da doutrina do Cristo, todo o conhecimento que precisamos. Então é muito importante, vai marcar sim uma nova era na Terra, um novo progresso. Tem muita pessoa perguntando assim, se a doutrina espírita é certa, porque tem tão poucas pessoas que seguem o Espiritismo. Tem mesmo. Bem poucas pessoas que seguem o cristianismo. Porque para nós seguir a doutrina do Cristo, nós temos que observar os mandamentos da lei de Deus. Enquanto nós não observarmos, não aprendermos, não praticarmos as leis de Deus, nós não estamos seguindo a religião verdadeira de Deus. Jamais. Diz que a Bíblia, a palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus está nos 10 mandamentos, gente. Isso é lei. Imutável. Perpétuo. Invariável. Essas são as palavras de Deus. O dia que nós praticarmos essas palavras de Deus, nós não precisamos mais de lei daí. Por quê? Nós precisamos de lei enquanto nós somos transgressores das leis de Deus. Por isso nós precisamos de leis. Tanto a lei dos homens, as constituintes, como as leis de Deus, porque nós somos muito indisciplinados. Nós somos violentos. Nós praticamos muito mal para o próximo.
E quando o dia que nós praticarmos a lei verdadeira de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e amar o próximo a nós mesmos, não precisa lei. Lei é para os transgressores. O dia que nós praticar as leis, não precisa mais de lei. Leis é só para quem transgride. Nós, como somos toda a vida, todo e sempre fomos muito transgressores às leis de Deus, transgredir a lei de Deus é fazer o mal para o próximo. Isso é transgressão da lei de Deus, isso é transgressão verdadeira da lei de Deus. E nós estamos transgredindo todos os dias a lei de Deus. Por isso que nós temos aí expiação e prova ainda. Então vai marcar esse novo progresso, né? Daí pergunta assim, por meio de manifestações tão generalizadas, tornando-se, por que se nos tornou comum essa difusão das revelações, se é verdadeira? Por que já não veio trazer para nós essa verdadeira revelação, essa verdadeira leis para todos nós? Porque nós não entendemos, simplesmente. Nós não entendemos a lei de Deus, até hoje não praticamos. Então, por isso que vem gradativamente. Os ensinos de Jesus, Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Deus tem os milênios para nós evoluir, crescer e aprender dentro desses milênios. Mas isso vai depender de cada um, de cada individualidade na Terra. Esse progresso é interior, é eterno, individual e coletivo. Por isso que demora, porque nós somos muito devagar, você é muito criança ainda. Nós temos 4, 5 anos na idade espiritual na Terra. Nós temos idade de 5, 6 anos, idade espiritual, porque nós somos muito ignorantes, muitos transgressores da lei, transgredimos todos os dias a lei de Deus. Não cumprimos nenhum ainda das 10, essas são só 10 leis. Ah, Leandro, mas não está escrito essas 10 leis de Deus, está lá no 20 de Deuteronômio, está no 20 de Êxodo, no capítulo 6, 5 e 6 do Deuteronômio, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. E toda a obra espírita, e toda a Bíblia, de capa a capa. Está escrito os mandamentos da lei de Deus, de capa a capa, da Gênesis ao Apocalipse. E está escrito em toda a obra espírita. Se você pegar aquelas mais de 500 livros que Chico Xavier trouxe na Terra, pode ler esses livros que todos falam dos mandamentos da lei de Deus. Todos. Porque não existe progresso, não existe evolução, não existe aprendizado sem cumprirmos as leis de Deus, gente. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, vou continuar, esses poucos anos que ainda tenho aqui, tenho certeza que eu vou continuar no mundo espiritual, pregando lá o Evangelho e os mandamentos, aonde eu for no universo, porque lá é as mesmas leis daqui, e a transgressão lá é igual aqui, só nas colônias mais evoluídas, daí sim, daí tem um pouco mais de entendimento. Mas nessas primeiras etapas depois da vida física, somos ainda muito atrasados perante as leis de Deus. Por isso que nós temos que continuarmos falando nas leis de Deus aqui no mundo espiritual, porque lá é igual aqui. Quem parte daqui sem conhecer as leis de Deus, lá não conhece também. Que não pratica aqui, não vai praticar lá, porque o ódio, o rancor, o desejo de vingança, o egoísmo, o orgulho, nós vamos levar junto conosco. É patrimônio nosso, criação nossa, de milênios. Nós não vamos se desvencilhar do dia para a noite, nós vamos levar milênios. Por isso que o Espiritismo não engana ninguém, não cobra nada de ninguém, nem pega nada de material e não cobra. Por isso nós não podemos ser charlatões. Charlatão é aquele que cobra, nós não cobramos. Nós só não prometemos nada também, prometemos trabalho, dedicação de cada um, porque esse aprendizado é individual. Ninguém vai andar com as nossas pernas, e nem nós vamos andar com as pernas de ninguém, nós temos que andar com as nossas, cada um de nós. Então vamos lá. Então por que não traz essas manifestações mais claras nesses dias de hoje? Por que existe tanta incredulidade? Mais claro. Trazer o que espiritual para essa humanidade hoje? Eles não vão entender, nem querem entender, nem faz questão de entender. Eles não entendem, nem eles que são espírito. Você fala com as pessoas e fala, eu não sou espírito, eu não acredito no espírito, eu não sou isso, não acredito. E você é um espírito que está num corpo físico temporariamente, transitoriamente.
de passagem, muito rápido. Amanhã você está onde? Lá no mundo espiritual, você é eterno, nós somos eternos. Mas não acredita nem nele mesmo. Eu não acredito no Espírito, porque eu não acredito em si mesmo. Como é que você vai pregar? Como é que vem uma revelação mais esclarecedora do que esta? Não tem, a nossa evolução é muito pequena, nós não vamos entender mesmo, é só com o tempo. Sempre queremos milagre. Sempre andamos atrás de milagre, milagre. Que milagre? Não existe milagre. Milagre é vir aqui na Terra, num corpo físico. Esse é o verdadeiro milagre de Deus. É dar a oportunidade de vir aqui crescer, aprender cada dia mais. Desejareis milagre, mas Deus os espalha a mãos cheias por toda parte, diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Claro que não. Os milagres que Jesus fez não era milagre, era lei da natureza, que ele entendia, compreendia e praticava as leis da natureza. Nós que somos ignorantes e não entendia. Tudo era milagre, mas nada era milagre, nada é milagre. Nada. Tudo é leis da natureza que nós ainda não descobrimos, não aprendemos. Mas nós vamos aprender no decorrer dos séculos e milênios. O que é hoje, que está sobre um véu escuro, no futuro vai se rasgar esse véu, para nós ver mais na frente, sucessivamente. Esse é o progresso. Então, Jesus operou muitos milagres. Não operou milagre, operou muitas curas, muito alívio, tudo. Porque ele manipulava os fluidos que nós não entendemos, não compreendemos. Jesus dominava o número 7. Todo o número 7 Jesus dominava, que é toda a perfeição na terra, que estava com ele, que era ele. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, pois nega a si mesmo. Eu não sou espírito, não acredito no espírito. Tem uma negação mais patente do que esta? Ocorrido às suas vistas. Está na frente das nossas vistas e nós não enxergamos. Não. É por meio de... Não é por meio de prodígio que Deus quer encaminhar os homens em sua bondade. Ele deixa o mérito se convencerem pela razão. Nós só vamos entender o dia que nós estudar muito, amadurecer bastante espiritual, daí nós vamos compreender as leis de Deus. Olha na natureza, as leis de Deus estão na natureza. Quem fez a natureza? Ninguém. E ninguém faz. Os cientistas não conseguem fazer um átomo. E Deus fez tudo isto, deixou aí para nós. E nós ainda às vezes negamos a existência de Deus, dizemos que Deus castiga, que Deus cria as pessoas, os espíritos imperfeitos, que cria demônios. Que Deus que é esse? Deus cria perfeição. Tudo que sai das mãos de Deus é perfeito. Se tiver algum sofrimento, foi nós que causamos nos milênios passados, porque nunca cumprimos as leis dele. Se nós tivéssemos cumprido as leis de Deus que Moisés trouxe no Sinai, se nós tivéssemos cumprido na íntegra, que os espíritos pediram para Moisés falar para aquelas famílias que ficaram responsáveis para continuar, que nós pregasse o evangelho, esse mandamento dentro da nossa própria casa, para os filhos, para as filhas, para os vizinhos, que nós vivêssemos esse mandamento dentro da nossa casa. Até hoje nós rejeitamos essa lei, né? Que nós deveríamos ter um cartaz dentro das casas, dentro das igrejas, dentro da recepção pública, devia ter o decálogo lá né? 10 mandamentos lá, ó, se vocês fizerem isso aí, vocês não chegar a lugar nenhum. Vocês vão padecer na terra até cansar. Mas nós temos coragem de botar os 10 mandamentos numa parede? Se nós botar, as pessoas arrancam e jogam fora. Então veja o tamanho da nossa incredulidade e nossa ignorância. Nós não queremos saber de leis, não. Queremos saber de milagres. Milagre não existe. Milagre foi Jesus vir à Terra. Esse foi o maior milagre que aconteceu no planeta Terra, foi Jesus vir até nós.
Esse é o verdadeiro milagre. Os que pedem milagres sempre encontram fenômenos maravilhosos no seu dia a dia. Tem um fenômeno todo dia aí. Abrir o olho, já temos vendo a natureza fantástica. Isso é milagre de Deus. O sol nascendo, não é? No seu dia a dia. Ou estudando a história dos povos. O maior fenômeno transcendental de todos os tempos foi a vinda de Jesus à Terra, que eu acabei de falar. Os prodígios operados por ele foram incontáveis, e mesmo depois que voltou para o Pai, continua conosco, operando um trabalho fantástico a nosso benefício, a benefício da humanidade. Voltou para o Pai e continuou a fazê-lo por toda parte. Jesus está conosco em toda parte. Ele mesmo disse que ninguém é profeta em sua terra. E foi justamente ali que ele também encontrou a incredulidade quanto à sua procedência. Até hoje, depois de mais de 2000 anos, ainda há quem negue ele, o Cristo que havia de vir. Aonde ele nasceu, onde todos os profetas nasceram e foram mortos, onde eles nasceram, e Jesus veio ele mesmo, pois tiraram a vida dele também, não deram valor nenhum para Jesus. Até hoje, a maioria desse paíszinho pequeno ainda nem acredita que Jesus veio à Terra. E ele veio lá, mandou todos os profetas, os apóstolos, todos passaram por lá e crucificaram ele. A incredulidade muito grande. E até hoje, ele mandou os mandamentos lá. Por trás de Moisés também, veio lá os mandamentos. Mas não cumpre-se os mandamentos da lei de Deus lá? Se cumprisse, estava matando tantas pessoas lá, o vizinho matando o outro, sem distinção, sem respeito à vida, nem do velho, nem da criança, nem das mulheres grávidas, ninguém, matam. Destrói tudo. E Jesus não veio trazer os mandamentos da lei de Deus lá? Qual é o mandamento da lei de Deus? O quinto não é matará, gente. Matar nada. Poluir nada. E o que você está fazendo lá? Onde Jesus veio? Que exemplo que vocês tiveram de Jesus lá? Nada. E nem nós aqui também. Nós conhecemos muito poucos ainda a vinda de Jesus que ele ensinou. Nós não botamos em prática. Por isso nós temos essas brigas, essas dissensões, esse ódio, esse rancor. Entre nós também. Por nós não observarmos as leis de Deus. Enquanto nós não observar e praticar as leis de Deus, nós não vamos ser pessoas melhores. Vamos ser pessoas doentes, depressivas, sujeitas ao suicídio, sujeitas às separações. E vamos continuar nesse rolo compressor de sofrimento até quando? Até nós observar os mandamentos da lei de Deus e praticar. Enquanto não praticar, nós somos infelizes. E sempre temos grande dívida para pagar aqui. Porque nós não vamos escapar daquilo que fizemos. Somente a doutrina dos Espíritos veio tirar os homens desta incredulidade. A doutrina espírita veio para explicar para nós que temos que ser bom, cada dia melhor. Produto, veja bem, dessa incredulidade, produto da ignorância. Esta é a resposta de por que Deus não apresenta o progresso. Claro, não apresenta o progresso, nós não aceitamos nem a nós mesmos, não acreditamos nem nós, que somos espírito. Não creamos somente porque vemos, pois a crença nasce da maturidade espiritual, só com os milênios, só com reencarnações sucessivas, aprendizado sempre. Cada encarnação você vai fazer um aprendizado, por mínimo que seja, mas você vai desempenhar uma profissão, da mais humilde, né? De todos os segmentos da sociedade. Esse é o nosso compromisso. Os meios de mostrar à humanidade a existência dos espíritos estão aí em torno de nós.
O mundo espiritual os tem. O mundo espiritual os tem. Só nos basta, o mundo espiritual existe, só basta analisá-los. E concluímos que não adianta nada para nós usar esses recursos e perder tempo para os novos fariseus e escribas espalhados pelo mundo inteiro. Tem cheio de escribas do passado, de fariseu aqui, que não acreditam na reencarnação. Os judeus acreditavam, a maioria. Mas os fariseus, saduceus, escribas não acreditavam. E não acreditam até hoje. São os mesmos. Então aí não acreditam na reencarnação, não acreditam no espírito. Muito difícil acreditar na imortalidade da alma. Não acreditam nas comunicações dos espíritos. São os mesmos nós que estamos voltando aqui. Progredimos o quê? Muito pouco. E vamos levar muito tempo para amadurecermos nos conhecimentos. Estamos trabalhando e não paramos de nós esforçar, no sentido de que os homens se esclareçam. Preparamos tempo e esforço. Com licença que eu vou tomar um golinho d'água. Esforço. Eis aí o nosso instrumento. A doutrina dos Espíritos, revelado e fazendo renascer o cristianismo original, de modo que os homens acordem à luz da verdadeira e reconheçam aquele que é o caminho de todos nós, que é a verdade e a vida. Ele já se libertou de todas as leis. Jesus não precisa mais lei para Jesus, ele cumpre todas. O dia que nós cumprirmos também, não precisa de lei para nós. Lei é quando nós ainda transgredimos, para se integrar no coração espiritual do próprio Criador. Nós, na verdade, estamos vivendo os tempos de apressamento do progresso, mas nos limites da humanidade, a nossa, e possa assimilar, chegando ao fim dos tempos maus, e os flagelos, as dores, se encontra as catástrofes, são o apressamento do progresso que as leis permitem fazer, mas com o intuito que Paulo nos apresenta na sua fala a Timóteo, conforme o capítulo 5, e no versículo, no capítulo 1 e no versículo 5. Ora, o intuito de apresentar a amoestação visa ao amor que procede de coração puro e a consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, diz que nós não vivíamos sem a lei. Nós precisamos de lei para viver. Claro que nós precisamos das leis para viver. Quem que cumpre as leis na terra? Mata, roubar, adulterar, desejar o mal para os outros, ter ódio das pessoas, invejar as pessoas, desonrar pai e mãe, transgredir a lei do sábado, que foi os homens que criaram o domingo. Quem criou o domingo foi os homens. Isso é lei dos homens, não são lei de Deus. Lei de Deus é o sábado. Ou tem outra lei, terceiro mandamento na lei de Deus na terra? O sábado é um mandamento que tem que ser cumprido na terra, na íntegra. Mas a própria natureza está nos ajudando. Quantas repartições públicas não trabalham mais no sábado? E em breve ninguém mais vai trabalhar no sábado. Porque está se aprovando uma lei, né? Que não vamos trabalhar daí só 5 dias por semana. Daí nós vamos observar o sábado e o domingo, que já observa mesmo. Mas o sábado vai ser observado por lei da natureza, gente. Não tem... eu não vou trabalhar porque eu violo o sábado. Não precisa mesmo. Daqui a muito tempo não precisa mais trabalhar no sábado. Aqui na nossa empresa, ninguém mais trabalha no sábado, os funcionários. Há mais de 15 anos. Então, fantástico.
A pureza de coração, de consciência, de fé nos leva a mostrar aos companheiros os ensinamentos elevados com tal simplicidade que ajuda no amadurecimento das almas. Essas são as bênçãos de Deus que estão derramando por todos os lados. E o Espiritismo é um desses instrumentos de luz para clarear o caminho, que é a lei do amor. Esperamos o esforço de cada um para que as portas se abram, porque os anjos do Senhor estão transitando por todos os lados, por toda a terra, mas somente entram nos corações de que abrirem as portas dos sentimentos. É que Jesus vai voltar, Jesus já voltou. Jesus tem que voltar dentro de cada um de nós. Enquanto nós não aceitarmos Jesus dentro de nós e continuar violando os mandamentos, que Jesus vai voltar de que jeito? Nós estamos todo dia violando as leis de Deus, as leis que Jesus deixou, que não ia passar nenhum mandamento desse sem ser cumprido até o último ponto, até o último vírgula. Tudo tem que ser cumprido, os mandamentos, na íntegra. E nós queremos que Jesus voltar para levar nós aonde? Nós temos que estar aqui bem melhor do que nós somos, para ir para um lugar melhor. Mas isso é uma caminhada nossa, individual. Todos somos portadores de luz imortal de Deus. Todos nós somos portadores de luzes. Deixamos que brilhe a nossa luz, porque somente ela nos conduzirá à felicidade. Enquanto nós somos criaturas boas, bondosas mesmo de verdade, piedosas, cheios de carinho para com todo, nós somos infelizes, doentes, muito doentes. A doença está na nossa ignorância. Apresentamo-nos em entender Jesus e deixamos o Cristo comandar os nossos sentimentos, de modo que o amor se transforme em diversas forças para nos mostrar a verdade pelos canais da esperança. Nunca podemos deixar morrer a esperança e a fé dentro de nós. Amanhã sempre é um novo dia. E sempre é um novo dia, e sempre é um momento de recomeçar. Sempre, para fazer as coisas melhores. Todos os momentos de nossas vidas. Os milagres que se esperam, os maiores e os mais convenientes, têm a sua fonte na própria intimidade de cada um. A felicidade está dentro de nós, gente. Ninguém vem a conhecer a verdade apenas pela ciência. A ciência traz esclarecimento, mas a grande verdade está dentro de cada um de nós. Ela tão somente dá notícia da sua existência. A verdade deve ser sentida, praticada em toda a sua pureza espiritual. A ciência é o meio de nós aprendermos, mas a parte religiosa, isso é a essência divina, que tem que desenvolvermos dentro de cada um de nós, essa centelha sagrada. Nós somos filhos de Deus, né? E se nós somos filhos de Deus, nós temos um dever de amar uns aos outros, porque todos nós somos filhos dele, e um é extensão do outro, um não vive sem o outro. Porque temos ligado um no outro, toda a humanidade temos ligados, e todos nós temos ligado a Deus. Nós temos o DNA de Deus, gente, Ele é nosso Pai. Por isso que nós vamos ser perfeitos. Ele criou isso, Ele criou nós para ser perfeito. Nós que demoramos um pouco na caminhada. Porque para nós aprender toda a parte intelectual da Terra, nós temos que ter muita encarnação. Ou você vem aqui e já vai ser médico, ou vem aqui e já ser engenheiro, você vem aqui e já sabe todas as músicas, você vem aqui e já sabe tudo. Como? De que jeito? Nós não aprendemos nenhuma profissão numa encarnação, seja de 80 anos, porque tudo evolui, todo dia está crescendo, evoluindo, e aprendendo, descobrindo. E o anjo aprendeu tudo isso, gente. O anjo aprendeu, passou por todas as profissões da Terra. Todas as profissões da Terra os anjos conhecem, porque já passaram. Quantos milênios? Por isso que são anjos. Quando Deus criou, ele criou simples e ignorante, que nem nós.
Só que os anjos foram criados bilhões de anos antes que nós. Por isso que eles têm dó de nós, piedade de nós, misericórdia de nós. Porque eles sabem o tamanho do nosso tamanho espiritual, que são muito pequenos. E eles têm piedade de nós por isso. Porque já passaram por esse aprendizado. Só dá valor para o irmão quando nós passamos pela dor também. Que Deus nos abençoe, muita paz, muita luz. Um abraço a todos, um beijo no coração de todos. Toda a família na face da terra. Todos somos irmãos. Que Deus nos abençoe, sempre. Hoje e amanhã, em toda a nossa caminhada, até chegarmos um dia a um patamar bem mais evoluído, chegar nesses reinos que todos nós buscamos, pensamos, trabalhamos, para buscar essa felicidade maior. Todo ser humano na face da terra. Todos querem ser felizes, todos querem ter saúde, todos querem ter paz. E a paz é uma conquista individual de cada ser humano na face da terra. Muito obrigado, muita luz, uma boa noite a todos.